Bem-vindos ao The Debate! Hoje a gente vai mergulhar numa interpretação, olha, bem diferente e bastante literal do livro do Apocalipse, olhando especificamente para o capítulo 20. Essa leitura vem de um material-fonte que apresenta o que chama de teologia de impacto. O interessante aqui, né, é que essa abordagem liga figuras históricas conhecidas como Herodes o Grande e eventos específicos, tipo a construção do templo, a nomeação de sacerdotes, liga isso diretamente com as visões do Apocalipse. Coisas que normalmente a gente lê como simbólicas, aqui são vistas como história pura e direta. Exato. E a grande questão que a gente vai discutir hoje é justamente essa. Será que dá para ler Apocalipse 20 e outros textos ligados a ele como se fosse uma crônica literal, assim, de eventos lá do século I, focando em Herodes e no sistema sacerdotal da época? Ou será que a própria natureza do Apocalipse, com toda a sua linguagem simbólica, pede uma leitura diferente, talvez mais voltada para o futuro ou para significados espirituais mais amplos? Eu vou defender a ideia de que essa leitura mais, digamos, pé no chão, histórica e literal, como está detalhada no material, na verdade oferece uma chave bem interessante e até coerente para entender o Apocalipse. Argumento que ela pode até resolver algumas pontas soltas, sabe? Que as interpretações mais tradicionais deixam em aberto. E eu vou apresentar o outro lado da moeda. Vou questionar se essa leitura tão literal assim se sustenta, tanto do ponto de vista do texto bíblico quanto da história e da teologia mesmo. Minha preocupação é que, ao forçar essa literalidade, a gente acabe, talvez, simplificando demais um livro tão complexo e rico em símbolos como o Apocalipse, né? Bom, vamos lá então. A tese principal que eu trago, baseada nessa teologia de impacto do material, se concentra em Apocalipse 20, aqueles famosos 1000 anos, né? Em que Satanás fica preso. A ideia aqui é que isso não é um tempo futuro, nem um símbolo vago. Corresponde literalmente aos 1000 sacerdotes que Herodes o Grande consagrou para servir no templo, algo que o historiador Flávio Joséfo até menciona, inclusive. Pensa assim, cada sacerdote servindo por 1 ano, criando um ciclo total de 1000 turnos sacerdotais que, na prática, continham ritualmente a influência do mal, do pecado. Nessa visão, o anjo com a chave do abismo, que aparece lá em Apocalipse 20, verso 1, seria o próprio Herodes. A ação histórica dele construir o templo, organizar o sacerdócio, teria tido esse efeito espiritual de prender Satanás. A chave seria o controle dele sobre o culto. E o abismo, bom, o próprio templo que ele construiu funcionando como um tipo de poço ritual que continha o pecado através do formalismo religioso. E a soltura de Satanás por um pouco de tempo lá no verso 7. Isso bateria com a corrupção que a gente vê surgindo no fim desse ciclo, como, sei lá, o silêncio de Zacarias ou as ações de Herodes Antipas depois. Defendo que essa leitura amarra bem o texto com a história da época. Olha, eu entendo a tentativa de buscar uma base concreta, histórica, para essas visões. Mas, sinceramente, essa interpretação já começa levantando algumas bandeiras vermelhas para mim. Primeiro, essa conta de 1000 sacerdotes igual a 1000 anos. Parece um encaixe um pouco forçado, não acha? O sistema do Templo de Herodes, desde que ele começou a reforma até a destruição em 70 DC, durou mais ou menos uns 90 anos por aí. Como a gente encaixa 1000 ciclos anuais de sacerdotes nesse tempo? A matemática não fecha de forma simples assim. E outra coisa, identificar uma figura como Herodes, um rei secular, conhecido pela sua política e, vamos ser francos, pela sua crueldade também, com um anjo descido do céu e o templo físico com o abismo espiritual. Isso parece ignorar um pouco a linguagem própria do Apocalipse, sabe? Esse tipo de livro usa muita imagem forte, celestial, para falar de realidades espirituais, cósmicas ou do futuro. É raro ver uma figura histórica tão específica sendo tratada como um anjo dessa forma literal. Sim, mas... E além do mais, essa leitura tão pé no chão mexe com umas questões teológicas bem fundas. Quer dizer que um rei humano teve o poder de, com suas ações políticas e de construção, prender Satanás? E a revelação divina misturaria assim tão diretamente o céu e a terra, anjos e reis?
É uma visão bem particular que foge bastante do jeito que a gente costuma entender esse tipo de texto. Entendo suas ressalvas, claro, mas deixa eu tentar mostrar a lógica por trás dessa literalidade dos 1000 anos e da figura de Herodes segundo o material. Os 1000 anos não são 1000 anos de calendário como a gente pensa hoje. São literais no sentido de 1000 ciclos anuais de sacerdócio, um sistema que Herodes estabeleceu. Então não é sobre a duração total do templo, mas sobre o número de turnos sacerdotais que ele instituiu para funcionar ali. E Flávio Joséfo realmente fala de Herodes, consagrando 1000 sacerdotes especificamente para as obras do templo. Sobre Herodes ser o anjo, bom, a palavra grega original, ângelos, significa basicamente mensageiro. Não precisa ser sempre um ser celestial, né? Poderia ser um agente humano com autoridade, cujas ações aqui na Terra, como organizar o culto no templo, tiveram um impacto espiritual real, funcionando como a chave e a corrente sobre o abismo. E o abismo, nesse contexto, não seria um lugar etéreo, mas o próprio sistema do templo que lidava com os pecados do povo, como que os contendo ritualmente. A ideia é que João estaria descrevendo a realidade espiritual por trás dos eventos históricos que ele via e conhecia. Ok, a explicação sobre Ângelos como mensageiro faz sentido em alguns contextos, sim. Mas aqui, em Apocalipse 20, o texto diz um anjo que descia do céu, tendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. A descrição toda, descer do céu, chave do abismo, puxa muito mais para uma figura celestial, um agente direto de Deus numa escala cósmica, do que para um rei terreno, por mais poderoso que ele fosse. Por que João usaria toda essa linguagem carregada de simbolismo celestial se ele quisesse apenas dizer Herodes organizou o templo? Do tais, ainda me parece uma equivalência criada meio que para encaixar a teoria. Existe algum outro lugar na Bíblia ou em interpretações antigas que faça essa ligação direta de um sacerdote servindo equivale a 1 ano de contenção de Satanás? As leituras mais comuns do milênio, seja um período futuro de reinado de Cristo, ou o tempo presente da Igreja, ou mesmo um símbolo de um longo período, essas parecem ter mais apoio dentro da tradição e do próprio gênero literário apocalíptico, né? Essa identificação tão específica com Herodes e seus sacerdotes soa muito singular. Essa busca por completude nos leva a outro ponto bem interessante dessa interpretação literal: a identidade das duas testemunhas de Apocalipse 11 e da mulher vestida de sol de Apocalipse 12. De acordo com a teologia de impacto que o material apresenta, essas figuras não são símbolos da igreja ou de profetas em geral. São pessoas reais: Maria e Isabel. Os dois períodos de 1260 dias, que aparecem nos 2 capítulos, não seriam o mesmo período, mas 2 fases diferentes. Em Apocalipse 12, verso 6, fala dos 1260 dias de sustento no deserto. Isso seria a fuga e o tempo em que Isabel e talvez Maria junto, quem sabe, se esconderam da perseguição de Herodes, logo no início. Já em Apocalipse 11, verso 3, fala de 1260 dias em que as testemunhas profetizam com poder vestidas de saco. Essa seria uma segunda fase, quando elas teriam voltado e testemunhado publicamente. Como mães dos 2 maiores profetas, João Batista e Jesus, elas seriam as 2 oliveiras de Zacarias 4, que sustentam a luz da profecia. O testemunho delas acabaria provocando a besta, que seria a autoridade de Herodes ou seus sucessores, levando à morte literal delas em praça pública, seguida de ressurreição, como descrito lá em Apocalipse 11, 7 e 12. Isso cumpriria até a profecia que Simeão fez a Maria da espada que transpassaria sua alma, lá em Lucas 2,35, interpretada aqui como morte física mesmo. Olha, essa identificação de Maria e Isabel como as 2 testemunhas é ainda mais específica e, para mim, enfrenta problemas sérios. Primeiro, o texto do Apocalipse não dá nome nenhum a elas. Isso já é um ponto. Segundo, e acho que mais importante, não existe absolutamente nenhum registro, nem no Novo Testamento, nem nos escritos dos primeiros cristãos, sobre Maria e Isabel tendo um ministério público juntas dessa forma, sabe? Profetizando em praça pública por 3 anos e meio. E muito menos sobre elas terem sido mortas publicamente e ressuscitado depois de 3,5 dias.
Isso é algo tão espetacular que, se tivesse acontecido, seria de se esperar alguma menção, não acha? Aplicar as duas oliveiras de Zacarias 4 diretamente a elas também me parece complicado. Lá em Zacarias, a imagem geralmente é entendida como representando Zorobabel e Josué, ou seja, o poder real e o poder sacerdotal na reconstrução do templo, ou talvez princípios gerais, né? Ou até Israel e a igreja, como alguns interpretam. Reduzir isso a duas mulheres específicas é uma leitura bem particular. E os 1260 dias? Esse número aparece tanto em Daniel quanto em Apocalipse, o que sugere muito mais um significado simbólico, um período de provação, de perseguição, de testemunho fiel da comunidade, do que dois períodos literais separados de 3 anos e meio cada um, aplicados a Maria e Isabel dessa forma tão direta. E aí a gente entra na questão da cronologia, que é outro pilar dessa reinterpretação toda. A teologia de impacto, como descrita no material, mexe bastante com as famosas 70 semanas de Daniel 9. A defesa é que não são 70 semanas de anos, totalizando 490 anos, como se interpreta tradicionalmente. Seriam 70 semanas literais, ou seja, 490 dias. E o ponto final dessa contagem não seria a morte de Cristo, nem a destruição de Jerusalém, mas as bodas de Caná, vistas como o casamento simbólico do Messias. Para isso funcionar, claro, tem que jogar fora o marco inicial que todo mundo usa, que é o decreto de Ciro para reconstruir o templo. O ponto zero nessa leitura seria a ressurreição de João Batista, ele seria o filho varão arrebatado para Deus de Apocalipse 12. E argumenta-se que a figura que Daniel viu não era Ciro, mas uma aparição do próprio João Batista já ressuscitado, dando o verdadeiro decreto apocalíptico do arrependimento. E aqui vem talvez a ideia mais radical. O material postula que o livro do Apocalipse não foi escrito por João Evangelista no fim do século I, mas por João Batista antes dos evangelhos. Esse Apocalipse de João Batista seria a fonte primária de revelação do Novo Testamento, funcionando como o livro da vida literal, de onde Jesus e os apóstolos teriam tirado seus ensinos e sua compreensão dos eventos. Isso explicaria, por exemplo, por que a gente encontra tantos temas e linguagem apocalíptica espalhados pelo Novo Testamento em Mateus 24, Tessalonicenses, 2 Pedro, etc. Eles estariam, na verdade, citando ou refletindo essa fonte original, o Apocalipse de João Batista. Com todo respeito, essa parte da cronologia e da ordem dos livros me parece extremamente difícil de aceitar. Contar as 70 semanas de Daniel como 490 dias literais vai contra séculos de interpretação, tanto judaica quanto cristã, que sempre entenderam semanas ali como semanas de anos. Descartar o decreto de Ciro, um evento histórico documentado ligado diretamente no livro de Esdras à permissão para reconstruir o templo, para colocar no lugar um evento não registrado como a ressurreição de João Batista como ponto zero. Falta base histórica e textual para isso, né? E a ideia de que Daniel viu João Batista e não Ciro é uma leitura que força muito o texto. Agora, postular o Apocalipse como anterior aos evangelhos e como fonte direta para Jesus e os apóstolos, isso inverte completamente tudo que a pesquisa bíblica estabeleceu sobre a datação dos livros e a formação do Novo Testamento. Como essa cronologia se encaixa com o consenso acadêmico que data os evangelhos antes do Apocalipse, geralmente atribuído ao fim do século I? E como explicar que os evangelhos, que narram a vida e os ensinos de Jesus, seriam dependentes de um livro cheio de visões sobre o fim dos tempos, supostamente recebido por João Batista? A presença de temas apocalípticos em Mateus 24, Tessalonicenses, Pedro, etc., pode ser explicada de forma muito mais simples. Os autores estavam imersos na tradição profética de Israel e no estilo apocalíptico que era comum naquela época. Não precisa dessa inversão radical da ordem canônica para entender essas conexões. A ideia de que o Apocalipse foi diluído no NT porque era a fonte original é uma afirmação, assim, extraordinária, que exigiria provas extraordinárias. Eu reconheço que são ideias que desafiam o pensamento tradicional, mas a proposta dessa abordagem, segundo o material, é justamente buscar uma coerência interna que amarre tudo isso de forma diferente, resolvendo tensões que outras leituras deixam.
E isso nos leva finalmente às implicações teológicas que são igualmente profundas e, digamos, fora da caixa. Por exemplo, a teologia de impacto sugere que o próprio Yahvé do Antigo Testamento não era o Deus totalmente transcendente e invisível da teologia clássica, mas sim o ser visível, um anjo com forma física, com quem se podia interagir mais diretamente. Outra ideia forte é que o pecado entendido aqui especificamente como a relação geovásica, quer dizer, a culpa gerada pela relação direta com essa presença física de Yahvé no templo, teria simplesmente cessado com a morte de Cristo. O que existe hoje não seria mais pecado nesse sentido original, mas sim erros, faltas, falhas humanas, porque aquela relação fundamental mudou. Defende-se também que existe uma lei apocalíptica, revelada por João Batista, que seria superior à lei mosaica e que esta última teria perdido sua validade com o silêncio de Zacarias no templo. E, por fim, uma visão sobre a ressurreição. Ela seria um evento concreto e universal, garantido por Cristo para absolutamente todas as pessoas, independentemente da fé ou da resposta individual. Algo que quem está em Cristo pode antecipar, mas que seria inevitável para todos no final dos tempos. Tenho que ser honesta, essas implicações teológicas são, para mim, os pontos mais difíceis de engolir. A ideia de Yahvé como um anjo visível vai de encontro a pilares da teologia judaico-cristã, que afirmam a transcendência, a natureza espiritual e a unicidade de Deus, distinto da criação, né? A afirmação de que o pecado como tal acabou na cruz, isso parece ignorar a experiência humana diária e contradizer muito do que o próprio Novo Testamento ensina sobre a nossa luta contínua contra o pecado, a necessidade de santificação, o conflito entre carne e espírito. Pense em Romanos 7, Gálatas 5. Como explicar o mal que a gente ainda vê no mundo se o pecado acabou? É uma redefinição do termo pecado nesse caso. Sim, mas mesmo essa redefinição e essa distinção entre uma lei mosaica que acabou e uma lei apocalíptica superior, isso precisaria de uma base bíblica muito forte. Jesus disse que veio cumprir a lei, não simplesmente aboli-la. E a ideia de uma salvação e ressurreição universal garantida para todos, sem levar em conta a resposta humana de fé e arrependimento, isso mexe com conceitos fundamentais sobre livre-arbítrio, justiça divina e a própria natureza da aliança entre Deus e a humanidade, como a Bíblia apresenta. Parece que essa teologia de impacto acaba redefinindo termos e doutrinas centrais de um jeito que se afasta bastante do entendimento histórico e, digamos, ortodoxo da fé cristã. Recapitulando, então, a perspectiva que eu busquei apresentar, vinda desse material da teologia de impacto, sugere uma forma de ler o Apocalipse e outros textos proféticos de maneira bem concreta, histórica mesmo. Argumentei que, ao ver figuras como Herodes, João Batista, Maria e Isabel em papéis literais, e ao reajustar a cronologia vendo as 70 semanas como dias e o Apocalipse de João Batista como fonte original, o tal livro da vida por trás do Novo Testamento, essa leitura tenta oferecer uma chave única e coerente para entender a Bíblia. Uma chave que trata a revelação como fato histórico, cujos ecos estariam então espalhados por todo o Novo Testamento. Já a minha perspectiva procurou levantar os pontos onde essa literalidade tão radical parece esbarrar em dificuldades. Apontei os problemas em fazer as conexões históricas propostas baterem com os dados que temos, tanto bíblicos quanto de fora da Bíblia. Questionei a reinterpretação do estilo apocalíptico e da cronologia profética. E, principalmente, destaquei as implicações teológicas profundas que parecem desafiar doutrinas bem estabelecidas sobre Deus, pecado, salvação e a própria Bíblia. Embora a gente sempre deva buscar entender melhor e resolver tensões nos textos, essa abordagem específica parece criar mais perguntas do que respostas, forçando os textos a caberem num modelo histórico e teológico bem particular e, a meu ver, bastante problemático. Sem dúvida, a complexidade de livros como Apocalipse e Daniel sempre vai gerar diferentes leituras e debates, A nossa conversa hoje jogou luz sobre uma dessas interpretações, bem detalhada e com certeza provocativa,
perspectiva que surge do material que a gente analisou. Concordo plenamente. Olhar para perspectivas diferentes, mesmo quando elas são tão contrastantes como as de hoje, só enriquece a nossa compreensão. Nos força a pensar, a pesquisar mais, a não aceitar respostas fáceis. E fica claro que, sobre esses textos e essas questões, ainda há muito o que explorar e discutir, sem dúvida.